Boa noite, pastor Robinho, Deus abençoe, boa noite para todos. Pastor Robinho, antes de a gente dar início, a gente orar para ler a palavra, quero falar uma coisa para todos os irmãos, todos os que estão ouvindo, que vão ouvir a mensagem. Quero dizer para todos aí que não vão levar em conta as minhas palavras. Eu sou um novo, sou uma criança no ministério, eu tenho 9 anos de ministério apenas, e eu sou um analfabeto. Eu vou deixar claro para vocês, eu fiz a 4ª série no interior. Eu tenho 20 anos que moro na cidade, eu nasci e criei no interior e estudei lá. Eu fiz só a 4ª série, e depois com 12 anos de idade eu deixei a escola, fiz a 4ª série e não estudei mais. Só estudei a mensagem, quando a mensagem chegou bem a minha, aí eu passei a ler a mensagem com essa pouca leitura. Mas eu não tenho nenhuma sabedoria assim, de teologia, de filosofia, essas coisas não. Eu não estudei nada disso. Então minha leitura é muito pouco, eu sou considerado um analfabeto. Então as palavras que eu vou falar aqui não vou levar em conta, é a maneira que eu aprendi no meu interior e aqui no Piauí. Tá bem? Mas creio que Deus vai nos abençoar. O nosso Deus, Ele é fiel à sua palavra e Ele deu essa promessa aos que creem, né? Ele estaria com eles todos os dias. E gostei muito da palestra do irmão aí, do irmão aí do Rio de Janeiro. Foi muito boa a palestra do irmão. Eu, quando se trata da parte que está falando da chuva temporânea, a senhora temporânea, eu não falei nada, eu nem vou falar porque não é meu assunto, mas hoje à noite, mas eu entendo um pouquinho disso aí, porque eu nasci e criei no interior trabalhando na roça, plantando milho, feijão, conheço bem esse lado aí, um pouco, sabe? Pelo lado natural. É como o irmão falou no início, não estou lembrado qual foi o irmão falou, que o natural tipifica o espiritual, nós sabemos que é assim, né? Então é uma maravilha. Então eu queria apenas falar isso para vocês antes de nós iniciar. Eu queria convidar para nós orar, para nós ler a palavra. Eu vou dizer para vocês, eu quero tomar Gênesis, uma escritura de Gênesis, capítulo 3, capítulo 1 de Gênesis, e eu vou ler a partir do versículo 26, os 2 ou 3 versículos. Mas vamos orar para a gente poder tomar a palavra nesta noite. Deus abençoe a todos, que possamos ser abençoados nesta noite pelo Senhor, mais uma vez. Então, vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, aqui estamos, Pai, todos juntos, nesse momento, na Tua presença, unicamente creio que confiando em Ti, porque nós, como homens, nada somos, Pai. Mas o Senhor é tudo, e o Senhor deu a promessa, não te preocupei com o que falar, porque eu te darei as palavras no momento que tu necessitar. E aqui estamos necessitados de Ti, Senhor. Unicamente, confiando em Ti, te pedimos que o Senhor tenha liberdade. E cada um de nós, começando por mim, esse vaso digno de sou. Me rendo a Ti, me entrego em Tuas mãos nesse momento e te peço que o Senhor possa usar esse vaso digno, para que as palavras que sejam faladas através desse vaso sejam palavras de vida eterna, para cada um dos meus irmãos e cada um daqueles que estiverem nos ouvindo nesta noite. Assim, nesta confiança, Pai, eu peço que o Senhor abra a Tua palavra e que o Senhor tome a liderança e guie, Pai, este servo digno, e nos abençoe, porque te peço para a Tua glória esta bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmão, a escritura que eu falei para vocês, nós vamos ler, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que eu quero ler. Vamos ler a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, esta é a tua palavra. Qualquer uma pessoa de cima dessa terra que lê pode tomar essas palavras e ler como eu acabei de fazer. Mas somente o Senhor, que é o autor dela, tem esse poder de verificar ela para nós, o teu grande Espírito Santo. E nesta confiança eu te peço essa bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmão, aí está a palavra do Senhor. Eu quero falar nesse sentido aí. O profeta pregou uma mensagem. Eu vou só citar a mensagem, mas eu não vou pregar, né? Mas ele pregou a mensagem de perguntas e respostas sobre Gênesis. E aí nessa mensagem ele fala do Logos, né? Quando ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele disse que estava falando com o Logos. E ele diz nessa mensagem que esse Logos era Jesus. Lá mesmo nessa mensagem está escrito isso lá, né? Então veja que a primeira criação de Deus, que foi o homem, ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Então nós já sabemos que ele fez o homem espírito, porque Deus é espírito, nós sabemos disso. Deus é espírito, então ele fez o homem espírito. Só que aí, quando nós lemos aí está dizendo que ele fez esse homem um macho e fêmea. Então nós já sabemos, podemos ver que Deus tem esse atributo de macho e fêmea, né? Porque ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Pela palavra falada, nós sabemos tudo. Gênesis capítulo 1 está escrito isso. Tudo que ele fez pela palavra. Palavra e aquilo fez existência. Haja luz, aí veio luz e por aí ele criou tudo. Nós sabemos que Deus não fez nada se pegando com as mãos, porque ele é espírito. Ele só fazia falar e aquilo via existência. Sabemos que foi assim, né, que foi criado todas as coisas. Então ali, esse homem criado, a sua imagem e semelhança, e depois, como nós sabemos, ele tirou a sua companheira, que ele fez macho e fêmea, que era ela, da sua costela, ele formou, né? Formou o homem do pó da terra, depois tirou a sua companheira da costela de Adão, até onde chegou o que nós conhecemos, que foi a queda lá no Éden, como nós sabemos lá. Então ali, depois da queda, da desobediência deles, aí entrou o pecado, né, na terra, como nós sabemos. Isso veio de lá, eu não vou demorar muito, eu vou demorar pouco, não vou falar muito não, mas eu vou falar o pensamento que eu estou com ele. Então ali eles, quando a queda aconteceu, ali nós sabemos o que aconteceu, né? Caim e Abel, um filho de Deus, a Bíblia diz que o outro era filho do maligno, que era Caim, e Caim mata Abel. Então logo depois, a Bíblia diz que Adão conheceu ela novamente, aí veio Sete, aí dali veio a adoração a Deus, uma semente de Deus na terra novamente, o povo de Deus, a semente de Deus, através de Sete. Isso veio até chegar ao dilúvio, como nós sabemos, essas duas sementes na terra. A semente, né, de Deus, e através de Sete, e a semente de Caim também, que estava lá. Então vieram junto ali. Aí o pecado se multiplicou na terra, como nós sabemos. Então veio o dilúvio, né, como nós sabemos. Aconteceu o dilúvio. Então morreu tudo, só 8 almas escapou, como nós sabemos, pela graça de Deus. Mas ali o inimigo passou ali na árvore junto com aquelas famílias de Noé. Nós sabemos disso. O profeta fala tudo isso nessa mensagem que eu falei para vocês, ele explica essas coisas. Então ali, dali, depois de Noé, começou a corrupção de novo, nós sabemos, veio Canaã e por aí vem, a Bíblia nos falando sobre isso, e o profeta fala sobre isso claramente. Como foi que começou e como foi que aconteceu depois de Noé, eu não vou me explicar muito, vou apenas falar nesse sentido, pelo que vocês entendem. Então dali veio o povo de Deus novamente, mas a semente também, a outra semente, a semente da semente, a semente vem junto, a semente de Caim vem junto, né? Nós sabemos
Então, quando chegou, o pecado se multiplicou na terra, e era a morte que reinava na terra, como nós sabemos, Deus precisava salvar seu povo, ou tirar seu povo da corrupção. Nós sabemos que aí foi quando o anjo Gabriel veio a Maria. Né? Veio a Maria e disse para ela o que ia acontecer, como está lá em Mateus. E exatamente da maneira que o anjo disse a Maria, isso sucedeu. Né? Nós sabemos que aí veio o Senhor, gerado ali no ventre de Maria. Ali o Espírito Santo desceu, o gerou, que o anjo disse que ia ser assim. E assim foi. Então, veja bem. Então, o primeiro Adão, vamos fazer aqui, o primeiro Adão criado à imagem e semelhança de Deus. O profeta diz que o primeiro homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que era Adão, que nós sabemos, nós chamamos um homem espírito, que Deus era espírito, ele disse que ele fez uma teofania. Ele era um homem feito uma teofania. Ninguém via, mas ele tinha um corpo, ele andava, né? Corpo teofânico. Então veio o segundo Adão, que era Cristo. Mas como foi que ele veio? Ele veio também gerado pela palavra falada, sem o processo do pecado, da carne ou da carne, né? Pela palavra falada, aquilo foi gerado. O profeta diz, e nós sabemos que é assim, nós estamos vivendo numa era no qual está profetizado que Deus tinha que trazer Elias de volta, enviar Elias, para tirar esse povo, levar a fé dos filhos de Deus, a fé de seus pais. E nós sabemos que era a fé dos pais apostólicos, aquela mesma fé. Então, o que sucede? A noiva de Jesus Cristo, que é o que Deus está fazendo nessa era, fez nessa era e está fazendo até hoje, que o rapto ainda vai acontecer, é um povo gerado pela palavra falada de Deus. A perfeição de Deus é de uma trindade, eu falei no início isso aí. Ele fez o primeiro homem, criou o primeiro homem pela palavra falada, a sua imagem e semelhança. Criou o segundo, Adão, né? O segundo, que foi Cristo, pela palavra falada. A noiva de Jesus Cristo, ela é o quê? Ela é Cristo de outra forma. Nós sabemos que é isso. Ela é Ele, de outra forma, aqui na Terra. Mas é Ele. E ela é gerada pela palavra falada de Deus. Não é outra coisa. Qual palavra falada? A mensagem que foi revelada e manifestada nesse dia. Ele enviou o seu profeta justamente para isso. É pela mensagem, pela a revelação da mensagem, por viver a mensagem, por obedecer a mensagem, que nós recebemos, ou vamos dizer assim, nós recebemos esse novo nascimento. Sem crer em toda a mensagem e sem receber a revelação, conforme foi profetizado nessa era, ninguém encontra o novo nascimento. E o profeta diz claramente. O profeta, eu vou dizer como eu vejo. O profeta, a Bíblia diz que a segunda vinda de Cristo, Deus vinha fisicamente. Do mesmo jeito da primeira. O Senhor Jesus. Lucas 17:30 diz claramente que, né, que Deus fazia essa obra, ele se manifestaria como Filho do Homem nessa terra, nessa era que está. Assim como foi no dia de Noé, como foi no dia de Ló, seria no dia que o Filho do Homem se manifestaria na terra. É isso aí. E eu creio perfeitamente que essa obra foi cumprida. Deus, o Senhor Jesus, Deus, o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele andou nessa terra fisicamente, fez a obra fisicamente. Agora, ele diz lá no livro de Atos, quando ele desceu para Paulo, ele deixou claro. Quando ele apareceu para Paulo na coluna de fogo. Então ali, quando Paulo viu a coluna de fogo, que caiu daquele cavalo, que ele
cegou, ele perguntou, quem é esse Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas quem foi que desceu no dia de Pentecostes? Não foi o Espírito Santo. E agora ele aparece na coluna de fogo e diz para Paulo que ele era Jesus, que ele estava perseguindo. Agora, esse Jesus estava onde? Ele estava usando outras máscaras. E isso é o que ele tem feito desde o dia que ele subiu e desceu da forma do Espírito Santo, usando máscara na terra. Ele estava usando Pedro, outra máscara, João, outra máscara. Mas era ele deles, porque Jesus não é aquele corpo. Aquele corpo é o Filho. Veio como Filho o templo, o vaso que Jesus habitava o Pai. Jesus é o Deus eterno, é o grande Espírito Santo. Ele é o Pai. Por isso que ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Por que ele não disse, eu sou o Espírito Santo a quem tu persegue? Não era quem tinha descido no dia de Pentecostes, mas ele não disse, ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue, porque ele estava lá na igreja, lá neles. Nessa era não foi diferente, ele fez a mesma coisa, cumpriu 17:30 e outras escrituras que nós conhecemos. Entrou naquele homem, chamado William Branham, e fez a obra nessa terra fisicamente se revelando. O irmão Branham não revelou nada, ele mesmo fez isso nas mensagens, que ele não revelou nada. O Senhor revelou. Era Deus dele, usando a boca dele. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 10:7, no dia da voz dos 7 anjos. Está falando a voz que saía através desses 7 anjos. Será nada a conhecer tudo meu segredo. E nós sabemos que ele fez a obra dessa maneira, nessa era, se revelou por completo. Né? E tem levado esse corpo de Cristo, que é essa igreja, que é esse povo, que é a noiva de Jesus Cristo, esse povo que tem contato, que faz parte disso, eles têm sido gerados pela palavra falada a cada dia, estão sendo gerados a cada dia, a encontrar essa perfeição. Então eu creio perfeitamente dessa maneira, que desde quando Jesus morreu e ressuscitou e subiu, até hoje, ele nunca mais desceu para fazer a obra daquele corpo lá, que ele subiu. Ele fez a obra na terra, não foi nenhum homem que fez a obra da terra, ou que tem feito a obra de Deus na terra. É o Senhor que tem feito, mas ele tem usado homens, corpos, vasos, que ele prepara para usar como ele preparou o profeta da época. Só que o profeta, nós sabemos que a Bíblia diz, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão do profeta. É o que a Bíblia diz. Então, o que sucede? Aqueles que recebem a mensagem do profeta, verdadeiramente, e é fiel a ela, como foi pregada, vai receber o galardão do profeta, que é o Senhor, que é o Espírito Santo, que é a vida eterna. Eu sou seguro nessa fé. Agora, é como o profeta diz, que é uma coisa muito simples que nós conhecemos. Apocalipse 22 está escrito, não pode tirar e nem acrescentar. Nós temos que ficar com a palavra que foi pregada como ela é, nós não podemos acrescentar. É claro que nós sabemos que Deus é sobrenatural, a mensagem é sobrenatural. Então a mensagem leva estes vasos sobrenaturalmente, espiritualmente. E para acompanhar essas pessoas que Deus usa e leva eles sobrenaturalmente, é preciso que outros também estejam naquele mesmo sobrenatural, porque senão não vai acompanhar. Mas eu creio dessa maneira que eu estou falando para vocês, e eu vejo isso claramente na mensagem do profeta. Não é o homem que faz a obra, nenhum homem, nunca foi, a não ser o homem perfeito, Jesus Cristo. Ele é o único que faz a obra, que fez a obra e que faz a obra até hoje na terra. Hoje ele está na sua noiva, como está lá em Apocalipse, capítulo 10, né, versículo 8 em diante. Ele está terminando essa obra através do seu corpo, da sua igreja. Hoje é ela é ele e ele é ela. Eu creio nisso perfeitamente, como diz o profeta. Agora, essas coisas que eu estou falando para vocês, que é o que eu creio a gente recebe cada dia, pela fé, orando, pedindo a Deus, e Ele vai nos dando, devagarzinho, como vocês sabem, né, como é.
Mas a palavra já foi interpretada. A Bíblia já foi interpretada. Não tem mais interpretação para a Bíblia. Tudo que é Deus foi se dado a conhecer nessa era através do seu profeta. E hoje, esse corpo de Cristo tem recebido isso. E ele está fazendo essa obra em carne humana na terra. Em cada um dos membros do seu corpo. Não é nem o membro do seu corpo que faz nada. É ele que faz através deles. A obra de Deus sempre foi assim. É por isso que as pessoas, muita gente às vezes não entende uma coisa tão simples, irmão. Eu estou encerrando, mas vou dizer isso aqui para vocês que é bem, que vocês conhecem. Jesus disse, mas João Batista, quando apresentou o Senhor Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus, ele dizia para eles, ele disse, olha, ele disse para ele, eu não sou digno de desatar nem as correias das tuas sandálias. Eu merecia ser batizado. Ele disse, olha, mas tem que ser cumpridas as escrituras, aquilo que de mim está escrito. Aí foi feito o batismo do Senhor, quer dizer, lavou aquele sacrifício. Mas depois ele disse para o povo, ele disse, olha, eu batizo com arrependimento. Mas esse que veio após de mim, esse batizará com o Espírito Santo e fogo. Quem era que ele estava falando? Jesus. Ele disse, esse aí batiza com o Espírito Santo e fogo. Então, o batismo do Espírito Santo, que é o batismo da vida eterna, é Jesus que faz. Agora, nós precisamos entender, Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa, né? Mas é Jesus que faz o meu. Não foi Pedro que fez aquele batismo, no capítulo 2, versículo 38 em diante ali, no livro de Atos. Não foi Pedro que batizou ele, foi o vaso que Jesus usou para fazer o batismo. É por isso que muita gente não entende, diz assim, olha, mas ele deu um mandamento no capítulo 29, parece que é de Mateus aí, dizendo que era para ir batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí isso aí eu tenho encontrado muito aqui. Eu digo, vamos crer nesses que inventou isso aí, que não seguiram nem o Senhor Jesus Cristo, e deixar de crer nos discípulos. Como foi que os discípulos batizaram lá? Ele não desceu no dia de Pentecostes, ele entrou deles. Então ali estava ele, era ele cumprindo sua palavra agora através de seus vasos, da sua igreja, do seu corpo. E essa é a obra que ele faz até hoje, ele não muda. Eu creio dessa maneira perfeitamente. Então o batismo, a conversão de uma pessoa, o batismo do Espírito Santo, é Jesus que faz. Mas ele faz esse batismo usando o vaso que ele prepara para fazer isso. Eu creio assim, creio que vocês também creem. Então eu creio nisso que eu estou falando para vocês. Então eu creio que a igreja, o povo de Deus, eles são gerados. A cumprição foi o cumprimento da palavra, se cumprindo na perfeição de Deus dessa era. Porque esse povo é gerado, como foi gerado Adão, foi gerado Jesus. E agora a noiva, o corpo de Cristo, é gerado da mesma forma. Pela palavra falada. Né? Que é gerado pela palavra. Não é pela outra maneira. É gerado pela palavra. É um corpo espiritual ou um corpo sobrenatural. Não é um corpo natural, é um corpo sobrenatural, que é a noiva, que é o corpo de Deus. Todos têm. O profeta diz na mensagem das 7 eras, creio que é lá no final, não lembro qual é a página, mas ele fala lá nessa mensagem lá, ele diz que o povo de Deus, ou a noiva, esse povo recebe a mente profética. Esse povo, a noiva, eles têm a mente profética. E qual é a mente profética? A mente de Cristo. Amém? Vocês creem assim? Eu creio assim. Eu creio que a noiva de Jesus Cristo tem a mente profética, que é a mente de Cristo. Porque a mente que estava no profeta dessa era não era outra, era a mente de Cristo, era ele mesmo. Era ele dele usando aquele vaso e fazendo a obra. Caminhando, andando, falando, de tudo isso. Curando, libertando. Ali era Jesus. Nós sabemos que cumpriu exatamente João 14, ali onde ele fala que aquele que perseguir fazia as mesmas obras que eu faço, ainda faria maior do que esta, Isso foi cumprido no ministério do profeta. Isso foi feito através do ministério do profeta e fazendo até hoje ainda nesse mesmo ministério, porque o ministério da noiva não é outro ministério, é o ministério profético. Então, lá no tempo de Jesus, o ministério de Jesus vai ressuscitar 3 pessoas. Lázaro, a filha de Jairo e o filho de Naim. O ministério do irmão Brana, até onde eu sei, provado foi 5 ressurreições, provado pela medicina.
Mas isso foi muito mais assim, mas provado foi sim, porque Deus tinha que cumprir sua palavra conforme ele prometeu. Então, essa mesma obra que estava lá, não foi feita através do profeta, eu creio que ela está na terra, no corpo de Cristo. Não é numa igreja, como o irmão falou, não é numa igreja no lugar dizendo nós somos a igreja de Deus. Porque o corpo de Cristo, que é a noiva de Jesus Cristo, é o povo de toda língua, raça e nações. Diz o profeta. Ele é por conta de toda raça, língua e nação. O corpo de Cristo na terra. É por isso que eu creio no ministério quinto, dentro no mês povo. Porque esse ministério quinto está na noiva, no corpo de Cristo, no noivo. Não é numa igreja, num lugar separado, dizendo que está esses dons lá no lugar, não. Eu creio que talvez tenha alguma igreja, algum ministério grande, talvez tenha, por isso, não vou dizer que não tem. Mas no corpo de Cristo eu tenho certeza absoluta que está esses 5 dons. Esse ministério quinto está na noiva, no povo de Deus. Aí está o mestre, aí está o pastor, aí está o evangelista, aí está tudo aí. Por isso que eu, como um pequeno servo de Deus e novo na caminhada, eu gosto muito de ouvir pregação de outros ministros, porque eu creio que esses dons estão aí, o mestre está aí. E eu não creio que aqui na minha igreja tem esses dons. Eu preciso ouvir os mestres, ouvir evangelista, ouvir, vamos dizer assim, apóstolos, esses dons que estão aí no corpo de Cristo. Eu creio nisso aí, por isso que eu ouço muita pregação de muitos irmãos que eu vejo que tem essa característica. Então eu vejo assim, dessa maneira, é assim que eu creio, né? Eu vejo, dessa maneira que eu vejo a mensagem, dessa maneira que eu procuro ver a mensagem, crer na mensagem. Então eu sou seguro nisso que eu estou falando para vocês, eu creio nisso. E outra coisa, eu creio perfeitamente que não tem mais nada para ser revelado. Tudo que é Bíblia foi revelado. Tudo foi cumprido em 63, assim eu creio. Eu creio que tudo foi cumprido em 63, porque a Bíblia é clara sobre isso aí. E a revelação é clara. Mas o profeta, ele viu tudo isso por visão antes de acontecer, aquilo em 63, ele já tinha visto por visão. E quando sucedeu, ele só viu a nuvem, mas ele não sabia o que era. Ele não conseguiu ver. Ele não conseguiu, na hora ali, em 63, saber o que era. Por isso que de 63 até 65 ele pregou várias mensagens, onde tem mensagem que ele está falando, o Senhor está se cumprindo, ele não disse que ele tinha vindo. Mas quando ele já tinha falado para trás, mas ali tem muitos que ele fala assim, é por isso que tem muita gente que não consegue ver. Mas quando eu em 65, aí ele foi disse, esse aí é Jesus. Mas ele só vem ter a revelação perfeita de tudo aquilo em 65, quando ele virou a foto. O anjo disse, vira a foto. Ele virou a foto e disse, esse aí é Jesus. Ele apresentou para a noiva, mas estava já tudo nas mensagens dizendo como é que nós conhecemos as mensagens. A gente fala sobre isso tudo. E logo depois ele teve que sair. Porque o ministério dele na terra tinha terminado. Deus tinha se revelado conforme ele prometeu em Apocalipse 37. Então agora a noiva tinha que tomar isso e prosseguir, que é o que eu creio que está acontecendo na terra todo o tempo. E é na hora do rapto. Mas é assim que eu vejo a mensagem, é assim que eu creio na mensagem. Eu não creio mais que tem nada para se revelar, eu creio que a única coisa que está faltando se cumprir é o arrebatamento. O resto tudo foi cumprido. E outras coisas que tem para se cumprir, eu creio que só depois do arrebatamento, como o milênio, essas coisas. Mas o que tem antes do arrebatamento, antes de chegar o arrebatamento, eu creio que foi tudo cumprido. Ressurreição de morte, todas essas coisas eu creio. Vejo isso claramente. Pela graça de Deus. E conforme a Escritura e conforme o profeta fala. Então eu creio nisso, meus irmãos. Eu queria apenas falar isso para vocês nessa noite, estou encerrando. E que Deus abençoe vocês. É como eu falei para vocês, que Deus possa ter dado a vocês, acrescentado mais, porque eu não posso, é como eu falei, eu não sei quase nem falar, sabe? Eu não tenho, eu sou um homem bem, sou muito simples, mas Deus me deu uma fé nessa mensagem, e eu creio nela. E aquilo que eu tenho recebido pela graça de Deus, eu não tenho medo de falar não, eu expresso da maneira que Deus tem me dado. É assim que creio. Mas eu creio que nós temos que crer em toda a mensagem. Porque Deus, eu creio que a mensagem é Cristo o Senhor.
Eu creio que a mensagem é Cristo, Senhor, é Deus. Eu não estou falando da letra, estou falando do sobrenatural da letra, da mensagem. Eu creio nisso, e eu creio que ele, se a pessoa tiver uma parte da mensagem, ele diz, eu creio nessa mensagem aqui, mas eu não creio nessa outra, se ele não crê, eu creio que ele está tirando um pedaço de Deus, e Deus não pode tirar pedaço, ele é perfeito. E eu creio que a mensagem é perfeita, e eu creio dessa maneira. Eu creio que a Deus, ela é o Senhor, em nossos corações. Eu creio que ela é o Espírito Santo. Eu creio que ela é Jesus, em forma de letra. Eu não sei se vocês creem assim, mas é assim que eu creio. Então era apenas isso que eu queria falar, que Deus abençoe vocês. Para mim foi uma honra, foi uma grande alegria poder levar essas palavras para todos nós, né, para vocês ouvirem. Para mim foi uma grande honra. E que Deus abençoe a todos, e que a graça do Senhor seja com todos vocês. E conhecendo aí vocês, que eu não conhecia, né, nem pela internet, vamos dizer, eu conhecia só o irmão Jair e o irmão Balbino. O irmão Jair eu só conhecia ele já de alguns dias, como tempo aí pelo meio da internet, como também o pastor Balbino. Mas o outro irmão aqui, o outro ali, eu não conhecia. Mas agora eu fiquei conhecendo o meio aí da ciência, né? Mas que Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa noite, que a graça do Senhor seja com vocês e com todos nós. E aqui eu estou. Você lembra sempre desse irmão em oração, ele necessita das orações de cada irmão. Amém? Pois Deus abençoe. Uma boa noite, que a graça. Vamos orar para encerrar? Vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te agradeço, Pai, por essa oportunidade que tu me deste de falar a tua palavra, Pai, como aquele que tu tem me dado para estes irmãos nesta noite, Pai. Estou alegre, agradecido pela tua grande mão de misericórdia sobre esse vaso indigno. Abençoe estes irmãos, cada ministério de cada um, o Senhor possa abençoar ricamente, e que cada dia, Pai, não só eles, mas a todos nós que temos visto o dia e a hora e a tua manifestação nessa terra, possamos a cada dia, através da tua graça, crescer, Pai, no conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, Pai, abençoa o pastor Balbino, abençoa o pastor Raimundo Nonato, abençoa cada um desses pastores, desses irmãos que estão aí, Pai. Que peça as bênçãos por tudo e por todos os seus ministérios, por todos os seus rebanhos, ricamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus abençoe meus irmãos. E aí, fica como o pastor Balbino disse. Aí, o que quiser fazer comentário, tá aí, eu estou aqui para ouvir. Amém. Amém. Pois é, pois tá bom. Vamos despedir, eu vou... Pois tá bem. Pois, meu irmão, uma boa noite para todos. Amém. Pois uma boa noite para todos, que Deus abençoe a todos vocês. E mando minha saudação para cada igreja. E quem sabe um dia Deus não proveu muitos de vocês, não sei, quem sabe, que nós possamos estar juntos e conhecer pessoalmente. Se Deus é quem sabe todas as coisas, né? Mas para mim é uma alegria conhecer todos, estar com vocês nessa noite, mais uma vez, e para mim é uma grande alegria. Então, que Deus abençoe, um abraço e shalom para todos. Deus abençoe.